Olá, boa noite. Começa agora o programa Câmara Cidadã. No programa de hoje eu recebo o vereador Jocely Nazari do PPS. Ele está aqui conosco para falar um pouco sobre sua trajetória política e contar também sobre esses seus primeiros 6 meses de mandato aqui na Casa do Povo de Balneário Camboriú. Mas antes, quero agradecer ao vereador por estar aqui conosco, para bater esse papo e trazer um pouco de informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, vereador. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, passando toda a nossa trajetória e hoje no formato de vereador eleito na cidade de Balneário Camboriú. Pois é, uma história que já começou há algum tempo. O senhor, inclusive, em 2008, já foi candidato, em 2012 e agora em 2016 obteve êxito. Mas como é a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o senhor como vereador, eu gostaria que o senhor passasse e fizesse um resumo da sua vida política, né, para que o telespectador conhecesse um pouco mais a sua história, vereador. Sim. Desde muito cedo vim militando em partidos políticos e acreditando numa reforma política que realmente venha a trazer o benefício para a comunidade. Eu digo que a política hoje, tem pessoas que dizem, eu não quero ver político na frente, mas a política ela vive entre nós. Eu comecei muito cedo, desde que vim morar aqui em Balneário Camboriú, em 1991, já naquele momento até procurei um partido, o partido foi o PDS, que naquela oportunidade o ex-prefeito Rudes Cabral estava à frente dele. A gente vinha militando aqui, fui candidato em 2008, quando vinha substituir então o colega, o doutor Erone Foreste. Na oportunidade ele teve um problema de saúde, enfim, eu acabei substituindo, que tem aquela janela de substituição, acabei sendo candidato, mas não tinha feito uma estrutura, enfim, conseguimos até um feito enorme, conseguimos convencer 282 pessoas a depositar o voto de confiança e acreditar que nós poderíamos fazer a diferença. Mesmo assim, não foi o suficiente. Voltei a disputar uma eleição em 2012. Nessa eleição, sim, tivemos uma oportunidade de conquistar 815 votos. Foram 815 pessoas que novamente acreditaram que a gente podia fazer a diferença, mas ainda não foi o suficiente, porque fiquei suplente direto, acabei não assumindo nenhum período, enfim, mas acreditando que a gente queria ser o vereador que é o representante direto da nossa sociedade. Aí sim, voltei em 2016 como candidato e aí sim tivemos o êxito de hoje estar na condição de eleito vereador da nossa cidade. Com 7 votos a mais o senhor conseguiu a eleição. Sim. Quer dizer, 7 votos na última eleição teria feito essa diferença ou não? Na última eleição foi uma estratégia errada do meu partido que eu militava, certo, que ele não soube, na época, fazer uma coligação que viesse a proporcionar aos candidatos Sim. do partido, se digo hoje que teria candidato eleito do nosso partido, ficou suplente, ficou acima de mim, que foi o colega Fernando Balma, fez 960 votos, até não conseguiu a reeleição, mas nesse pleito de 2016, sim, a gente fez uma coligação onde a gente tinha condições reais de poder chegar. É lógico, em 2012 eu consegui 815 votos e agora em 2016 822, que veio o grande êxito da nossa história política que hoje resume num mandato de vereador. Sim, nesses primeiros 6 meses de mandato, o que o senhor já pôde entender desse mecanismo, apesar de viver política, não é exercer a função de legislador, é diferente, a gente está no meio político, mas ocupar uma cadeira eu entendo que é diferente. Essa adaptação inicial já foi tempo suficiente, esses 6 meses, uma casa com 19 vereadores, isso facilita ou dificulta toda a argumentação, a tramitação, no seu ponto de vista? Sim, eu vim me preparando muito para ser vereador. Primeiro de tudo, antes da gente pensarmos em estarmos na condição de vereador eleito, o candidato, na forma lá para trás, tem que saber realmente o que o vereador faz. Exato. E saber o que você vai ser de lá para frente. Então, nesse entendimento que eu vinha construindo uma candidatura, vim construindo uma política, justamente para quando nós estarmos na condição de vereador, a gente aplicar o que a gente vem defendendo. Eu propriamente defendo muito
a questão da saúde pública no nosso município. Essa é uma das metas, uma das bandeiras que eu defendi justamente desde 2000, lá na campanha passada vinha defendendo isso e defendi também na última campanha. E é nesse sentido que eu vou defender. Então, nesses 6 meses foram uma experiência maravilhosa que eu tive aqui, uma responsabilidade acima de tudo, essa oportunidade que a comunidade passou para a gente. Eu sempre falo, o vereador é a extensão da comunidade e nós estamos aqui para servir a comunidade. Então essa confiança que a comunidade depositou e na condição de nós representarmos, estarmos aqui com a caneta, que nós vamos ter uma responsabilidade, nós temos que fazer para merecer. E digo mais, digo que o vereador, ele além de tudo isso daí, ele tem que entender que este cargo que hoje está ocupando, ele não é eterno, ele pode ser passageiro. Daqui um pouco, nós temos um mandato, ganhamos 4 anos para nós representarmos a comunidade. A reeleição, ela é válida no Brasil, mas eu acho que a pessoa, quando se elege vereador, ele não pode imaginar que ele assumiu uma profissão, ele assume uma função de representatividade, né? Assim, sim, você entende? Sim, entendo, tenho isso. Eu propriamente não vim para cá para levar como a profissão de vereador, mas sim como representante da comunidade. E acredito que com a minha profissão que eu exerço, eu consiga contribuir muito com a nossa sociedade. Olha, eu estou conversando com o vereador Jocely Nazari do PPS, falamos um pouco sobre a sua história política nesse primeiro bloco e alguns pensamentos do vereador desses primeiros 6 meses. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre essa área que ele acabou de abordar no final dessa passagem, que é a área de saúde pública, da qual o vereador tem um carinho muito grande e pretende desenvolver algumas ações. Mas nós falamos disso logo após o nosso intervalo, um instante só, não sai daí. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, olha lá, desce. Isso, sorrisão. Mais um. Abraço, ó. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Pô, valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Doe sangue. A Emasa continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. Emasa e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Cidadã. De hoje eu estou conversando com o vereador Jocely Nazari do PPS. Falamos no bloco anterior sobre sua atividade política nesses primeiros 6 meses e contamos um pouco da sua história. E o vereador, ele tem uma tendência, até por formação, já atuou na área de administração hospitalar, de desenvolver atividades no legislativo em benefício da população de um modo geral, mas voltada à área da saúde pública de um modo geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, e fizesse uma avaliação da saúde pública do nosso município e como o vereador pode contribuir para melhorar. Sim. Bom, é uma pergunta bem interessante e é uma das pastas hoje que o município tem uma preocupação enorme, não só por esse mandato que agora o novo prefeito assumiu e nós também como vereadores estamos aqui representando, mas o nosso município, ele hoje com a população que tem de 132 mil habitantes, nós temos que ter um carinho especial sobre essa pasta, principalmente que se fala em saúde básica, que é a atenção primária. Nós temos que hoje reverter o que está sendo feito. Hoje nós estamos aplicando muito mais em saúde terciária do que a primária. Então isso tem que ser feito. Tenho conversado com o secretário de saúde municipal, que é um excelente profissional que está lá, entende muito e sabe do que a gente vem cobrando e também ele tem esse entendimento. Então hoje nós temos no nosso município, pode-se dizer, a grande pedra de sapato do município, que é a manutenção do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Sim. Então, muitos falam que nós temos um hospital regional, mas ele foi criado para ser um hospital municipal. A questão é que os outros municípios do entorno não investem em saúde hospitalar, em saúde terciária, e acaba a população aquada, não tem para onde ir. O que acontece? Vem parar no nosso município e o nosso município não tem como não atender.
Por que isso? Porque existem umas pactuações intermunicipais que o nosso município é referência para principalmente Porto Belo, Bombinhas, Itapema e Camboriú. E sem falar que a saúde é um direito universal, então não tem muitas limitações nesse sentido, né? Sim, essa questão é bem mais complexa, porque desde 1988, quando foi feita a grande reforma sanitária no Brasil, que foi criado o Sistema Único de Saúde, sim, ele veio em 1991 a ser aplicado realmente o sistema, que tem as diretrizes que o sistema dá, que é a universalidade, que é um direito de todos, ele contempla todos os exames, desde um pequeno atendimento ambulatorial até um transplante. O SUS cobre esse serviço. Ele tem também a questão da equidade, que ele não distingue cor, raça, sexo, enfim. O nosso município, e o que acontece? O governo fez essa descentralização, o governo fez a grande municipalização. Então o município se credencia no Ministério da Saúde, presta um serviço para o governo federal e ele recebe para isso, através dos programas do governo. Sim. O que acontece com o Ruth Cardoso, que você vê falar a famosa tabela SUS. Então o município de Balneário Camboriú hoje, e por que eu falo que nós temos a grande pedra do sapato, que é o hospital? Não é a questão do fator que ele está atendendo a população. Isso ele está fazendo um papel essencial, maravilhoso e indiscutível. Eu estou falando que o nosso município está sendo penalizado com o gasto e investimento de mais de 3 milhões de reais por mês, que são pagos com dinheiros da arrecadação dos impostos municipais. Então isso nós temos que achar uma saída que realmente a gente reduza esse custeio. Então, é possível. O primeiro passo, Balneário Camboriú tem que pegar, e eu escutei do prefeito municipal, que numa das falas dele, que ele disse, ou os municípios, eles ajudam a manter o Ruth Cardoso, ou assim não vai dar. E isso, eu também tinha esse entendimento, eu sempre venho falando. Nós não podemos, aqui quem nos está escutando numa cidade que não é de Balneário Camboriú, que não é morador aqui, quero dizer para vocês que nós não somos contra vocês. O que acontece é que os municípios que vocês residem, eles têm que investir em saúde pública hospitalar. Não investem e Balneário Camboriú não consegue atender. E esses problemas de um município estar investindo um grande valor para você ter um hospital, você acaba não tendo recurso para aplicar na atenção básica. Por exemplo, nós hoje temos em Balneário Camboriú 7 equipes TSFs, que são as equipes multiprofissionais que atendem a nossa comunidade. O que essas equipes? São compostas por médicos, um médico da saúde da família, enfermeiro, técnicos, auxiliares, e quando até pode também se estender com um dentista e um auxiliar técnico em saúde bucal. Isso. Então essas equipes, elas são as equipes que compreendem a comunidade, elas sabem os problemas que realmente aquela comunidade tem, as epidemiologias, as doenças que se agravam lá, a forma de tratar, tudo isso é a equipe que faz. Então temos que investir nisso, temos que investir na fonte, para que esse paciente futuramente não vá cair lá no hospital. É nesse sentido que a gente tem trabalhado, é nesse sentido que eu vou trabalhar e espero que a gente consiga ter êxito nesse percurso. Eu particularmente espero que o senhor tenha êxito, porque eu parto do princípio que a cultura de trabalhar o problema final, a gente tem que trabalhar lá a causa do problema para resolver, e não tratar depois que o problema existe. E nossa cultura de tratar o doente e não cuidar para que ele não fique doente. Talvez esse conceito de reverter isso possa ser implantado através dessas ações municipais. A forma que o governo federal encontrou de municipalização, ela é correta, desde que ele desse o suporte necessário. Falta também isso, né? O suporte financeiro do governo federal. Sim. Como a gente tem explanado, essa grande descentralização que passou a responsabilidade de saúde pública para o município, veja bem, hoje o município presta um serviço de um atendimento médico hospitalar, para esse serviço o governo federal paga. Ele paga, inclusive paga todos os procedimentos que são feitos. Só que esse valor, que é a famosa tabela SUS que vem, ele repassa para o município, não chega a cobrir 20% a 25% do que custa. Então, para você ter uma ideia, as clínicas privadas e hospitais filantrópicos privados já não têm mais interesse em prestar serviço para o governo porque ele deixou de ser atrativo.
Os municípios, quando você, por exemplo, em Balneário Camboriú, nós temos o nosso hospital e nós disponibilizamos saúde hospitalar para nossos munícipes, nós temos que arcar com essa diferença. E o município vem arcando com esse custeio. Só que são números comprovados, que hoje o Hospital Ruth Cardoso, mais de 40% dos atendimentos do Ruth Cardoso não são moradores de Balneário Camboriú. Infelizmente. E a conta é paga pelo munícipe de Balneário Camboriú. Então, aí nós somos cobrados também. Nós, como representantes da comunidade, somos cobrados. Vocês não vão resolver isso? Nós estamos pagando, nós estamos deixando de investir. Aí você olha, quem não teve aqui, que não está nos escutando, que tem um amigo que está numa fila de espera esperando uma cirurgia eletiva. Vocês têm que dar um jeito de diminuir essa demanda. Só que hoje, o que o hospital consegue fazer, o município consegue fazer de cirurgias eletivas, a demanda mensal ele consegue atender, mas aquela que está represada, ele não consegue. Aí sempre vai ter a fila. E aí você consegue chamar um profissional como? Se você às vezes não tem esse recurso, nem para você dar um aporte, para você poder chamar e fazer mandar esse paciente para um outro hospital para que seja resolvido o trauma dele. Olha, eu estou conversando com o vereador Jocely Nazari do PPS, falamos um pouco dessa vocação do vereador em buscar melhorias na saúde do município. Na volta do intervalo, eu quero entender por que o vereador defendeu a volta da cidade à Anfre. É um instante só, eu volto já. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes, arquitetura moderna e história preservada, a natureza ao lado de uma cidade agitada, turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar, eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Estamos de volta com o nosso programa Câmara Cidadã de hoje. Eu estou conversando com o vereador Jocely Nazari do PPS. Falamos nos blocos anteriores de sua trajetória e também de algumas ações de vereadores na área da saúde. E eu terminei o bloco perguntando por que o vereador defendeu a volta da cidade à Anfre. E aí, vereador, por quê? Bom, eu fui favorável a esse município, o retorno nesse grande colegiado, é isso que eu sempre me refiro. O município do Balneário Camboriú, na gestão passada do ex-prefeito, entendeu que naquela oportunidade não deveria continuar, mas desde aquela época eu já vinha falando, não, o prefeito não deveria ter feito isso. Mas enfim, teve os seus motivos, mas agora o novo prefeito, ele entendeu que há necessidade, eu digo, vamos puxar de volta a pasta da saúde. Mas não é só a pasta da saúde não, porque a questão envolve muito mais que isso. Nós temos um problema sério de mobilidade urbana da região toda aqui do entorno. Sim. E isso, com esse grande colegiado que tem hoje, está se revendo todas as possibilidades de você modificar, inclusive, os trajetos. E faz necessário nosso município estar na Anfre. Justamente porque tem uma equipe de engenheiros lá que podem assessorar melhor. Outra situação também que a Anfre traz para o município é a questão do retorno da cobrança do ICMS, que seja a cobrança justa, porque muitas vezes acaba não sendo faturado o que é e acaba indo para outro município. Não é que tenha mais esse dinheiro, é que o outro município está arrecadando e você está deixando de arrecadar. Certeza. Mas nós temos que brigar pelo nosso município. Cada um briga com o seu, nós vamos brigar com o nosso. Volto a falar aqui, eu defendi a Anfre por a volta do nosso município, que são um grupo de 11 municípios da região. Balneário Camboriú era o único que estava de fora. Também não dá para se entender que todos os municípios de Santa Catarina estão envolvidos nesses consórcios e Balneário Camboriú era o único que não estava. Mas, enfim, na saúde pública, com esse grande colegiado, hoje nós podemos, o município de Balneário Camboriú pode sim
contratualizar e comprar cirurgias eletivas, exames eletivos, consultas eletivas. Por quê? Porque a ANFRE ela vai negociar com essas clínicas, com esses hospitais, e vai buscar um preço muito favorável ao município adquirir. Que, volto a falar, esses hospitais, essas clínicas não atendem mais pela tabela SUS. E o município não consegue contratualizar. Veja bem, hoje para você, o SUS paga R$10 por uma consulta médica. Aí o município abre um credenciamento para um médico se credenciar, um cardiologista, para atender a R$10. O próprio CRM já preconiza que a consulta ela tem que demorar 15 minutos, o mínimo. Numa hora são 4 consultas, em 8 horas são 32 consultas, né? 8 vezes 4, 32. São 32 consultas, você calcula isso, um dia, são 20 dias durante o mês, dá um torno de R$6.000 e poucos mensais. Você não consegue contratar um médico cardiologista por esse valor. Isso é uma realidade nossa. E aí o que acontece? O município tem que ter esse consórcio para você poder comprar, você dar essa contrapartida. Além de tu passar esse valor do que o Ministério da Saúde manda, que esses R$10, o município tem que dar. E com esse grande colegiado que você tem um poder de barganha de compra. E volto aqui a falar, o município quando saiu da ANFRE, você botar um ponto aqui positivo nisso. O município teve que se readequar a isso. Ele andou contratando mais médicos através de concursos públicos, ele andou criando mais algumas estratégias para poder suprir essa questão. Sim. Só que mesmo assim, nós temos um alto índice de crescimento populacional na nossa cidade. Cada ano que cresce, já vieram os índices agora, que em torno de 3% está crescendo a nossa população. Então, cada ano está crescendo mais e nós somos uma cidade turística. Então, se hoje nós temos 132 mil habitantes, o ano que vem a gente vai ter mais 3% e assim por em diante. Então, isso faz necessário, votei a favor e nós vamos ter grande êxito até o final do ano sobre isso. Vereador, o programa é curto, eu queria que o senhor rapidamente resumisse para nós e para os telespectadores alguns projetos que o senhor tem apresentado que o senhor possa destacar nesses primeiros 6 meses. Eu apresentei um projeto sobre a questão da vaga única no ensino fundamental, justamente porque não dá mais para ver aquele pai ou aquela mãe passando uma noite na frente do colégio para poder garantir uma vaga do seu filho. Então eu apresentei esse projeto nessa casa, ele está em trâmite ainda. Uma vez aprovado, ele vai garantir a informatização dessa vaga. O pai ele pode fazer diretamente em casa ou ir numa unidade educacional, no área comercial e fazer a inscrição e vai ter a garantia que o filho dele vai estar na aula, no colégio. E ele vai buscar pelo georreferenciamento o local mais próximo. Um dos outros projetos também que eu protocolei nessa casa foi a questão do local apropriado, do destino correto das latas de tinta, solventes, itineres, esses outros que sobram das obras. Então, esse projeto, uma vez aprovado, o responsável pelo recolhimento não é mais a coleta do lixo comum, em si, e quem vendeu esse produto. Perfeito. Ou tanto o fabricante ou tanto o comerciante, ele vai ter que recolher isso aí. Eu quero fazer um destaque também aqui principal, eu solicitei e cobrei muito do prefeito municipal a instalação de um software de gestão hospitalar no nosso hospital municipal. Esse software, hoje o nosso hospital não tem isso. As contas que hoje são feitas são faturadas direto pelo sistema do governo, só que ele é ineficaz. Por quê? Porque um software hoje, quando você tem dentro, ele dá ferramentas para o gestor, principalmente na área administrativa e operacional. Eu digo mais, o grande erro que tem hoje dentro de um hospital e o que se perde são as contas hospitalares. Você deixa de faturar e você deixa de ganhar. É nesse sentido que eu e aí entra a visão do administrador hospitalar que sabe como é difícil receber em dia quando atrasa a entrega das faturas, né? E digo mais, esse projeto desse software, aliás, esse pedido que eu fiz ao prefeito que instale no nosso hospital esse software, inclusive vai ajudar a reduzir custeio. Com certeza. Ajuda a reduzir e digo mais, um gestor administrativo, quando ele tem uma ferramenta desse tamanho, dessa proporção em mãos, ele sabe como fazer ações, principalmente evitando mortalidade dentro do hospital e dando mais qualidade de atendimento ao paciente que procura aquela unidade hospitalar. Eu sou administrador hospitalar, conheço todo esse sistema e eu fico assim, olhando, nosso hospital municipal não tem esse sistema aí. É nesse sentido. Vereador, olha, o tempo é curto, quero deixar esse minuto final para que o senhor dê uma palavra aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela entrevista, foi bastante proveitosa.
Eu que agradeço a oportunidade e quero aqui deixar essa mensagem a toda a comunidade, principalmente aqueles que depositaram seu voto de confiança, mas aos 132 mil habitantes fixos que moram aqui na cidade, que contam com esse vereador. Estarei aqui, tudo que a gente vem defendendo desde a época da nossa campanha e defendendo agora nosso mandato, vocês podem contar com nós. Estamos aqui com o nosso gabinete, portas abertas. Eu, Jocely, sempre falo assim, o vereador é a extensão de vocês. Então vocês cobrem que nós estamos aqui para ser cobrados. E muito obrigado. Olha, uma boa noite a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um abraço e até o próximo programa. Uma boa noite.